A paz do Senhor, minha querida. Estou muito feliz de ter você aqui comigo do nosso segundo dia de propósito, de jejum, devocional e oração. E eu quero convidar você nesse dia para abrir a sua Bíblia lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Pega a sua Bíblia, uma caneta para que você possa fazer a anotação daquilo que o Senhor trouxer ao teu coração. É sempre importante nesse momento de devocional, até mesmo depois que o vídeo termina, né? Que você leia e reflita realmente sobre o que o Senhor quer falar diretamente a você, com o seu coração, com a sua vida neste dia. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com você em 2 Crônicas 7,15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu li também o 16, tá? Salomão, ele havia acabado de terminar de construir o templo. E o templo era uma das coisas mais importantes ali do seu reinado, né? O Senhor deu as instruções para ele e ele havia terminado de construir esse templo. E ali no capítulo 6, antes desse que nós lemos, ele entra dentro do templo e ele faz uma oração profunda, uma oração humilde. E nessa oração, Salomão, ele pede essencialmente 3 coisas, que são: que Deus ouça as orações feitas naquele lugar, que Deus perdoasse quando o povo pecasse e se arrependesse, e que Deus permanecesse presente em Israel para sempre. Quando ele faz essa oração, é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, está tudo pronto, né? Está tudo feito como o Senhor mandou, mas se a tua presença não estiver aqui, se o Senhor não nos ouvir, se o Senhor não estiver conosco, nada disso faz sentido. E ali, aquele templo, né, ele era a realização, concretização de que a presença do Senhor estaria ali, manifesta no meio daquele povo. E no capítulo 7, Deus, ele aparece a Salomão e ele diz assim: eu ouvi a tua oração. Ele diz: os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que você fez. Deus está dizendo para ele assim: eu sou um Deus disponível. Eu sou um Deus que caminha com aqueles que falam comigo, com aqueles que me procuram, com aqueles que me buscam. Eu sou um Deus de presença contínua, eu sou um Deus de fidelidade. E quando eu olho para essa passagem, né, para essa situação e trago para nossa vida, eu entendo que hoje, eu e você, nós somos o templo. Eu e você, nós somos o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. E antes, né, eles precisavam realmente de um lugar, de uma preparação para que houvesse a manifestação de Deus. Não era todos os homens que tinham esse livre acesso, né? Deus aparecia a alguns homens, se revelava, falava com alguns profetas. E hoje eu e você, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Nós somos o templo. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo de Deus está. Nós podemos nos relacionar com a presença de Deus todos os dias. Ele continua caminhando conosco. Ele ainda ouve a nossa oração. Ele está atento. Ele nos ajuda a orar quando nós não temos palavras. Ele interpreta gemidos, lágrimas. Sabe, o Senhor vê as nossas lutas. Ele está atento a tudo aquilo que nós passamos. Ele passa por muitas dessas coisas conosco, sabe? Existem situações que nós enfrentamos e nós não entendemos muitas vezes o porquê. Algumas pessoas muitas vezes nos abandonam na metade do caminho, mas a presença de Deus não nos abandona. Ele continua conosco, ele continua caminhando conosco, sabe? E não há sentido para mim e para você existirmos se a nossa oração não for como a de Salomão, sabe? Senhor, que a tua presença esteja comigo,
que eu seja um lugar agradável de estar. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, porque quando nós nos arrependemos, Ele traz restauração, arrependimento genuíno, abandono, porque nós erramos todos os dias, nós somos pecadores. Só que o Senhor nos perdoa, o Senhor nos chama, Ele nos ama, Ele nos escolhe para que nós possamos ser agentes que propagam o nome dEle nessa terra. Ele nos cura das nossas feridas, Ele nos restaura das nossas percas, Ele nos fortalece quando nós estamos cansados. Sabe, Deus diz a Salomão assim, que ele havia escolhido aquele lugar para habitar, para a presença dele estar perpetuamente. E na nossa vida não é diferente. Ele escolheu, dentre tantos lugares que o Senhor poderia estar, deixar o seu Espírito Santo para habitar, Ele escolheu deixar que Ele habitasse em mim e em você. Será que nós temos na nossa mente a dimensão da preciosidade que é sermos templo, que é sermos casa, que é sermos o lugar onde o Senhor habita, que é estarmos aqui nessa terra e termos o privilégio de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, de sermos guiados pela voz do próprio Deus em nós. Sabe, nós não somos como o mundo é. Nós temos uma identidade, nós somos filhas, filhos de Deus. Sabe, nós precisamos caminhar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. E nós precisamos crer, ter fé e entender que Ele está vendo as nossas lutas, as nossas dores, as provações que nós temos enfrentado. Que Ele está ouvindo a nossa oração. Que Ele está nos olhando e nos ouvindo. E que Ele age até mesmo nos momentos que nós pensamos que não há mais saída, que não há mais esperança para a nossa história. Quando tudo parece perdido, Deus age ainda naquele lugar. Sabe, Ele caminha conosco todo o tempo. Mas será que eu e você estamos reconhecendo a presença dEle? Sabe, enquanto eu falava agora, o Senhor me lembrou dos discípulos a caminho de Emaús. O próprio Jesus vem caminhar com eles. E eles conversam com Jesus, falam das suas dores, mas eles não reconhecem Jesus ali. Somente no tempo de comunhão, quando eles se assentam à mesa, quando Jesus pega o pão para partir, eles reconhecem as marcas. Eles reconhecem que durante a caminhada o coração deles queimava de uma maneira diferente, mas eles não haviam reconhecido. Hoje, nesse tempo que você tem tirado, seja para jejuar, para fazer um propósito, para fazer o teu devocional, para orar e ter mais tempo com Deus, eu venho te lembrar que Ele caminha com você, que o Senhor possa te proporcionar a alegria de reconhecer a presença dEle nas coisas pequenas do seu dia. Sabe, enquanto nós lavamos louça, enquanto nós cuidamos da nossa casa, enquanto nós dirigimos nosso carro, enquanto nós tomamos decisões, Ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa história. O Senhor se alegra de estar com você. Quando você diz, Senhor, por qual caminho eu vou, qual direção eu devo tomar? Eu não sei o que você tem colocado como propósito de oração nesses dias. Eu não sei se você tem buscado mais intimidade com Deus. Se talvez você tenha lutado alguma luta e você tem colocado isso como propósito do seu casamento, a sua casa. Mas de uma coisa eu sei. Ele caminha com você. Estão abertos os olhos dele e atentos os ouvidos dele à oração que você tem feito. Será que você crê hoje que as suas orações estão sendo ouvidas por Deus e que Ele trará resposta, que Ele trará vitória, que Ele fará com que você viva coisas inexplicáveis na presença dEle? Só que para que nós possamos viver o extraordinário, nós precisamos fazer coisas, viver de uma maneira como nós não vivíamos antes. Nós precisamos dar um passo adiante, nós precisamos mergulhar um pouco mais. Nós precisamos fazer aquilo que o mundo não está fazendo, aquilo que as outras pessoas não estão fazendo. Nós precisamos entregar mais de nós no altar. E assim, cada dia, nós teremos mais prazer na presença de Deus.
E isso vai nos bastar. Porque quando nós temos a presença, podem nos tirar qualquer coisa, mas não nos tiram a paz e a certeza de que há um Deus que luta as nossas guerras, já que há um Deus que está ouvindo as nossas orações. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e eu vou orar por você. Pai, que cada filho seu, filha sua, Pai, que está ouvindo, Senhor Deus, essa palavra neste momento, Senhor Deus, que eles tenham o privilégio, Pai, de ser alcançados por Ti, Pai. Senhor, toca vidas, toca corações, Pai. Senhor, que nós não nos esqueçamos, Pai, que nós somos privilegiados, Senhor Deus, de sermos casa, sermos morada do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, que cada um de nós possa reconhecer o privilégio de caminhar contigo. Pai, que os seus ouvidos estejam atentos à nossa oração, que os seus olhos estejam vendo as nossas dores, as nossas súplicas. Senhor, que quando nós não tivermos mais força, Tu venha e nos fortaleça. Senhor, que quando nós estivermos feridos, Tu venha e cure as nossas dores. Pai, nos aproxima cada vez mais de Ti. Senhor, nos torna sensíveis à Tua voz, à Tua presença, Pai. Senhor, não deixe que isso se torne uma coisa corriqueira, uma coisa banal, uma coisa normal, mas que todo dia nós possamos reconhecer o privilégio de termos sido escolhidos, Senhor Deus, por Ti, para fazer parte, Senhor Deus, de algo tão grandioso como o Teu reino, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste dia eu profetizo sobre a vida de cada um que está me ouvindo, Pai. Um renovo das forças, um renovo da fé, Pai, e a certeza, Senhor Deus, que as orações estão sendo ouvidas e que o Senhor, o próprio Deus, nos responderá, Pai, no tempo oportuno. Senhor, cuida de nós, nos traz vitória, Pai. Traga paz que excede entendimento ao nosso coração neste dia, Pai, e que nós possamos permanecer firmes e fiéis, crendo que aquele que ouve a nossa oração é o mesmo que responde com fidelidade. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te honramos nesse dia. No nome do Teu Filho amado, Jesus, essa é a minha oração, Pai. Amém, amém, amém. Eu desejo que nesse dia a paz do Senhor te encontre e que você possa reconhecer a presença dEle em cada pequena coisa do teu dia, que você possa encontrar motivos para agradecer a Ele. Hoje você vai ver o seu dia de uma maneira diferente, que os seus olhos também estejam abertos e os seus ouvidos também estejam atentos para reconhecer o agir e a voz de Deus, assim como Ele tem ouvido a tua oração e irá te responder. Amém? Te vejo amanhã aqui.